A paz do Senhor Jesus. Que grata satisfação mais uma vez poder, com muito respeito, chegar à sua casa, ao seu local de trabalho, contigo no trânsito, enfim, poder ser um instrumento de Deus anunciando a sua palavra aqui na TV Capital, o canal Promessas 32.1. Está no ar o programa Nossa Missão. Começa agora o programa Nossa Missão. Nossa Missão. Com o pastor Renato Silver. Levando a palavra de vida aos corações. Um programa da Nossa Missão Church. Uma igreja missionária cuidando de vidas. Direção-geral, pastor Renato Silver. O profeta do vale. Vem ser feliz. Pastor Samuel Henrique, nós passamos da meia-noite, nós estamos em maio. Seja bem-vindo, o melhor maio das nossas vidas, e este será o que Deus falou e confirmou nos nossos corações, o maio da multiplicação. Que alegria, pastor Renato, que tema poderoso. Tenho certeza que esse mês, como diz, vai render, né? É o mês da multiplicação, aquilo que é pouco vai ser transformado em muito, suficiente. O milagre vai ser grande. Prepara o seu coração, porque o mês de maio está chegando com tudo. E chegar com tudo quer dizer estar na presença de Deus, onde as coisas acontecem. Ao longo de todo o mês de maio, nós estaremos na nossa Missão Church Goiânia com a poderosa campanha da multiplicação. O que está escasso hoje na sua vida e precisa mudar? O que hoje está em falta e precisa acontecer uma multiplicação? Coloque os seus anseios, os seus projetos, a sua vida no altar de Deus ao longo de todo esse mês de maio, porque Deus é Deus de multiplicação. Vamos falar ao longo do mês aqui no programa, pastor, sobre exemplos bíblicos de multiplicação. E nada mais justo do que a gente começar com as multiplicações do nosso Jesus, em especial hoje, aquela que trata no Evangelho, segundo escreveu João, sobre um momento que era um momento muito delicado, os discípulos estavam naquela tristeza após a morte de Jesus, naquele momento de indefinição, em que a espera está ameaçando matar a esperança. Será que ele não vem? Será que acabou mesmo? Será que nada vai acontecer? E os discípulos, naquela ansiedade, naquele sofrimento, Pedro levanta e diz assim: vou pescar. Observe, pastor, que essa posição de Pedro, para nós, é uma posição até de retrocesso. Ele está voltando atrás. Uma vez que a palavra de Jesus para ele foi: a partir de hoje, você não será mais pescador de peixes, mas eu estou te levantando como pescadores de homens. Mas naquele momento em que a esperança parecia ter morrido, aquele momento que a sensação era que o fim tinha chegado, ele retrocede, ele quer voltar atrás. As redes que estavam penduradas, ele vai lá naquele quartinho da bagunça e olha e pega de volta aquilo que Jesus já havia dito para ele largar a mão, ele pega de volta, e não só ele, mas ele também arrasta pessoas com ele. Eu entendo com essa palavra que existem pessoas que nos têm como exemplo, como espelho, e uma vez que eu decido voltar atrás, outras pessoas também entram no barco para voltar atrás. É a famosa referência, né? Muitas vezes na vida a gente não tem dimensão, não faz ideia o quanto somos referência e inspiração para muitos em nossa volta e gente que está até distante, que você nem conhece nessa era hoje, principalmente de internet e de redes sociais.
Quantas vezes Deus me usa e diz para pessoas: você não pode parar, não é só sobre você. Você não pode desistir, tem muitos que dependem de você. E essa dependência, muitas vezes as pessoas falam: pastor, não entendi o que Deus falou, que sobre dependência é essa? Eu praticamente não tenho ninguém dependente. Não, tem muita gente que acredita em você, que motiva-se através das suas superações, das suas conquistas, da forma como você ressignifica, da forma como você persevera, da forma como você crê. E é sobre isso quando Deus diz assim: não desista, não é inteligente voltar. Você já chegou até aqui, tem muita gente inspirada em você, seguindo os seus passos, por isso você não pode parar. Pedro, ele retrocede, ele decide: eu vou pescar. Arrasta os outros com ele, e aí é o resultado de quando você passa na frente de Deus. Uma coisa é Deus te abrir uma porta, outra coisa é você arrombar a porta. Quando Deus te abre a porta, os resultados vão ser os resultados de Deus. E Deus é grande. Um Deus grande faz coisas grandes. Agora, quando você arromba a porta, quando você força uma porta, passa à frente, o momento não era de forçar aquela porta, o momento não era de ir naquela direção, era momento de esperar, era momento de aguardar. Jesus mandou que eles aguardassem. O anjo deu o recado: vai lá e aguarda, era para aguardar. Mas não ouviu a profecia, não ouviu a revelação, não ouviu o conselho, não ouviu a palavra. E aí foi lá e arrombou a porta. E o resultado, pífio, insatisfatório, escassez. Jogava a rede, vinha o quê, pastor Samuel? Nada. Só cansaço. E quantas pessoas hoje vivem cansadas porque dizem assim: eu fico fazendo tudo e nada dá certo. E Deus está nesse tudo. Deus está nesse tudo. É tudo que Deus mandou você fazer? Ou será que você está justamente cansado e esgotado porque você está fazendo coisas que não é o que Deus tem para ti? Não é a direção que já lhe foi lhe dada lá atrás. Não pegou nada, só cansaço, só decepção, só frustração. Mas eu amo esse Deus da multiplicação, pastor Samuel, que olha e vê mesmo o homem no erro, mas não desiste. Ajusta a rota. Eu sempre digo que Deus faz com os homens igual o GPS. O GPS, ele tem uma rota definida. Você sai e você coloca o seu destino. E ele vai ficar apontando sempre os melhores caminhos para você chegar. Mas você está aqui no controle, no volante, e você pode obedecer o que é melhor, ou você pode dizer assim: não, eu acho que pelo outro lado vai ser melhor. Quando você pega o outro lado, o GPS, ele diz: recalcular. E eu falo que Deus, ele tem muito isso com o homem. Ele nos dá o direito de estar ali no volante e ir para a direita quando é para ir para a esquerda, e para a esquerda quando é ir para a direita, virar quando era para ir reto, mas ele recalcula a rota. E esse recalcular de Deus é onde muitas vezes aquilo que é escasso, aquilo que não existe, no recalcular de Deus está a multiplicação. Isso aconteceu, pastor. Nesse ponto, pastor Renato, do ministério, eles sabiam sobre o ministério de Jesus e sabia que ele é um mestre, ele dá a direção. Observe que Jesus um dia disse: passemos para o outro lado. Observe que um dia ele disse: enchei as talhas de água até a borda. Outro dia ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Sempre
sempre Jesus deu direções. Sempre, sempre aconteceu de Jesus mostrar caminho, trazer direção. Só que ele não recebe uma palavra, só que mesmo assim ele se levanta dizendo, vou pescar. É alguém que diz assim, eu não quero nem saber se Jesus está na direção, está no projeto, eu vou. E aí o resultado é a frustração, é a decepção. Porque quando a gente tenta algo sem a direção de Deus, o resultado é certo. Fracasso, derrota, escassez. Mas quando Jesus aparece, quando ele chega, a multiplicação acontece. Debaixo de uma nova palavra, de uma nova direção, de um renovo, de um recalcular. Jesus chega e diz assim, lança a rede aqui. Lança a rede do lado direito. Do lado direito. Tem um mistério sempre do lado direção. direito, né? Tem um mistério do lado direito. Lança a rede do lado direito. E eles obedecem. Ajustou a rota, agora está numa rota de obediência. E ao lançar, pastor Samuel, o que é que aconteceu? Quando eles puxaram a rede, pastor, a rede estava carregada, tomada, pesada, com 153 grandes peixes. É bom frisar isso, grandes peixes. Lembra que eu disse que o Deus de coisas grandes faz... O Deus grande faz o quê? Coisas grandes. Isso é interessante, pastor Renato, porque o senhor vem e acompanha, o seu pai veio do trabalho da pesca, profissional da pesca, e o senhor sabe que quando lança a rede, vem peixe de todo tamanho. Nossa, vem peixe grande, peixe pequeno, vem aquelas, lá na Bahia chama de piabinha. Piabinha, baiacu, aquele peixe que... Ele lança a rede, a direção de Deus é algo tão extraordinário que quando ele lança a rede, a Bíblia é clara em dizer, são grandes peixes. Deus não faz nada pequeno. 153 grandes peixes e uma coisa ainda me deixa mais impressionado nessa palavra, pastor Samuel. O peixe, quando filho de pescador, o peixe, quando pescado, ele vai ter um processo até estar pronto, né? Então, se você está morrendo de fome, né, aguentar esse processo do preparo até que o peixe esteja pronto para a degustação, para alimentar, é muito difícil, é uma tortura você ficar esperando ali que fique preparado. Deus, ele sabe tanto, e a Bíblia diz que ele não nos prova além do que possamos suportar, que ele, sabendo daquele cansaço extremo, aquela fome extrema dos discípulos, ele foi, deu a direção, entrou com a multiplicação, só que até o processo dessa multiplicação se tornar uma realidade no prato deles, Deus, ele já trouxe o escape. Quando eles chegam na areia, estavam a 200 côvados, estavam pertinho, não estavam em alto mar. Quando eles chegam na areia, lá está, pão, peixe e brás. Pão, peixe, brás. É já como aquele povo do Nordeste fala, né? Quando você vem com o milho, eu já estou com o cuscuz pronto. Jesus já estava com a provisão pronta, o alimento pronto. E fogueira também fala, pastor, sobre o frio, porque eles estavam no frio. Então já tem a fogueira, a brasa para se esquentar, já tem o peixe pronto para se alimentar, já estava tudo pronto. Aqui em Goiás a gente diz, quando você ia com milho eu já estava comendo pamonha. Quando eles chegaram, jantar está na mesa, gente. Que isso? Todos maravilhados, que Deus é esse? Jesus é lindo, né? E aí Jesus diz, mas agora vai lá e traz os peixes que vocês pescaram, porque para agora eu trouxe o maná. Para essa fome eu trouxe a provisão. Mas vocês não vão fugir do processo, não. Não vai fugir do processo do preparo, não. Come aqui, mas traz os peixes que vocês pescaram e vão enfrentar o processo daqui para frente. Deus está te chamando para viver essa multiplicação. Você que está aí,
batendo aí em portas, dando, como é que chama aquele ditado? Murro em ponta de faca, né? Tá sofrendo. Sua vida sentimental, pesca, não vem peixe bom. Sua vida profissional, trabalha, não tem resultado satisfatório. Na tua saúde, né? Vive gastando com médico, com farmácia, e está sempre ruim, está sempre doente. Ei, a multiplicação chega para isso, para trazer abundância naquilo que é escasso. E essa multiplicação que nós estamos te convidando, já nessa sexta-feira, hoje, que já passamos da meia-noite, hoje, às 21 horas na nossa Missão Church Goiânia, você já tem um encontro com Deus, esse Jesus que apareceu aos discípulos naquele momento de escassez. Esse Jesus hoje, ele aparece às 21 horas na nossa Missão Church Goiânia, você vai sentir a presença dele, você vai saber que é ele. Como o texto, João diz assim, os discípulos ficaram receosos de perguntar, de lhe falar. Jesus estava com, né, uma aparência já celestial, mas eles sabiam que era ele que estava ali. Eles sentiam a presença. Você vai sentir isso nessa sexta-feira, na vigília da libertação. Você vai ser liberto dessa escassez, desse tempo na vida que não está dando nada. Em nome de Jesus, vem para a nossa Missão Church Goiânia, como a gente sempre diz, vem ser feliz, vem viver no maio da multiplicação uma mudança na sua vida. Não sai daí, a gente volta com oração, orando por você, orando pelos seus. Tem mais palavra, tem louvor, tem pregação, tem manifestação dos dons espirituais. Continua conosco. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Então pede pra ele te usar. Usa-me. 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 Eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. A igreja, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia. Deus está dizendo: eu estou abrindo porta onde não tem porta. Aquilo que parecia, estou mudando o decreto, diz o Senhor. Eu sou. Parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte,
Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Erabaracalasurerbai. Erebalaracantorebia suriandarrácia. Abra a tua Bíblia comigo. Uma palavra para a sua vida financeira e em seguida a gente ora. Segunda Reis, capítulo de número 13, verso 14. Vocês pensam que minha vida é fácil, é? Acabei de chegar de São Paulo, acabei de pousar, já caí aqui no altar. Daqui estou lendo para vocês a passagem e respondendo um irmão lá de Almenara, uma ovelha perdida que está querendo se matar e está aí na região da rodoviária. Eu estou mandando um resgate lá. E é isso aqui o tempo inteiro. E graças a Deus por isso, porque Satanás, ele se levanta sempre para cair. Ele já perdeu aquela vida lá, está guardada por Deus. Eu já tranquilizei ele aqui, falei para entrar em contato com o William vai chamar o Uber para ele, a gente vai acolher essa vida aqui, vamos dar abrigo para ele. Foi alguém que a gente resgatou do meio da macumba, tocava até sair sangue. Aquele, como é que chama aquele troço da macumba que bate? O tambor, né? Mas tem um outro nome, tabaco. Tocava até sair sangue. E a família da esposa tem o maior terreiro de lá da cidade. E disseram que ele e ela ia ocupar o lugar deles. Mas Jesus chegou antes. Foi alguém que eu coloquei debaixo do braço e a gente dava uma grande cobertura espiritual, porque a guerra é constante, o céu e o inferno disputando aquela vida. E agora está aí desesperado aí pelo meio do caminho, parece que está vindo de Brasília, deu uma parada aí. Eu chegando aqui para o altar e as coisas... Mas Jesus vai ganhar mais uma vez. Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto. E disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Vocês estão acompanhando aí? E Eliseu lhe disse: toma um arco e flecha. Tomou um arco e flecha. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou.
e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em a fé que até os consumir. Disse mais: toma as flechas, e tomou-as. E disse ao rei de Israel: fere a terra. E o rei feriu 3 vezes e parou. Então o homem de Deus se indignou. Eliseu ficou irado. E disse: 5 ou 6 vezes você deveria ter ferido. Então ferirá os sírios até os consumir. Então feririas. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu, e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. Quem pode dizer amém? Podem sentar, queridos. Essa passagem é uma passagem muito emblemática, porque é a passagem do leito de morte de um dos maiores profetas de todos os tempos, que foi Eliseu. Eliseu era conhecido como discípulo de Elias. Eliseu era conhecido como o homem que carregava uma porção dobrada de uma unção que já era uma das maiores unções que a terra já viu. A Bíblia tem profetas canônicos e profetas não canônicos. Profetas maiores, profetas menores. Canônico vem de canon, que quer dizer livro sagrado. Houve profetas que deixaram livros das suas profecias e dos seus ministérios. Estou falando de profetas como Isaías, estou falando de profetas como Jeremias. E houve profetas, também grandes profetas, mas não tinham essa habilidade, literária, não deixou rolo, mas tem as suas histórias narradas na Bíblia, são os profetas não canônicos. Eliseu, apesar de ser um profeta não canônico, não tem um livro na Bíblia chamado Eliseu. Mas os milagres que Deus fez através da vida de Eliseu foram milagres que marcaram a história, de milagres de provisão. Estamos falando de um homem que Deus usava, falava, a palavra não caía. Esse profeta, no leito de morte, o rei recebe a notícia lá no palácio: Eliseu está morrendo. O rei se levanta com uma enorme consideração pelo homem de Deus e vai visitar o profeta. Imagina aquele aparato real se movimentando. Para onde o rei está indo? Uma visita a um chefe de estado? Não, o rei está indo visitar o profeta. Quando o rei vai fazer essa oferta, porque uma visita real tem um grande valor. Estamos falando da maior autoridade na terra de uma nação, que se desloca para fazer uma visita a um homem de Deus. O profeta no leito de morte, aquela era a enfermidade que o levaria. E nisso também quero deixar uma coisa clara aqui para vocês: crente também adoece, gente, porque crente também morre. E tem que ter uma causa lá na certidão de óbito. Então tem enfermidade que Deus vai fazer o milagre, Deus está pronto para fazer milagre. Mas tem enfermidade também, é quando Deus também já contou os dias na terra, e vai precisar de uma causa na certidão. O profeta estava no leito de morte. Essa casa aqui terrestre estava acabando, mas o espírito estava inabalável.
A fé estava maior do que nunca. Uma fé de quem já tinha vivido grandes experiências com Deus. A Bíblia vai dizer que quando o rei chega para fazer a visita a Eliseu, na verdade foi o rei que foi visitado, pastor Samuel. A Bíblia diz que aquele que assiste, ele é assistido. Todas as vezes que nós semeamos algo de bom, você pode ter a certeza que Deus, Ele é Deus para nos recompensar, independente para quem seja que a gente esteja fazendo o gesto de bondade, porque quando estamos fazendo um gesto de bondade, nós estamos simplesmente tendo o DNA divino, porque a Bíblia diz: Deus é bom, provai e vede que o Senhor é bom. Então os seus filhos, eles precisam ter um coração como o do pai, um coração bondoso. Agora o rei vai visitar, e ele que é visitado, ele chora: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. O rei está chorando, e o profeta, debilitado, levanta a voz e diz: assim diz o Senhor, pega agora o arco e pega a flecha, rei. Vai até a janela e abre a janela. A janela estava fechada. A Bíblia fala algumas vezes de janela, e tem uma particularidade na janela: a janela se abre por dentro. Quando a Bíblia diz: trazei os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que não falteis mantimento na minha casa, então faça a prova de mim se eu não vou abrir o quê? A janela do céu. Ou seja, é Deus abrindo lá do céu aquilo que só Ele pode abrir, para derramar bênçãos extraordinárias sobre a vida dos seus. Abre a janela. O rei abre a janela. Lança a flecha agora, rei. Eu fico imaginando a cena. O rei está ali. Meu Deus, o profeta está morrendo. De repente, o Espírito Santo toma o profeta com autoridade. O rei fala: meu Deus, um paciente terminal desse jeito, doutor Devani? Como é que pode um paciente terminal desse jeito? Me faz lembrar, Marcos, quando eu tinha acabado de sair do centro cirúrgico, no Hospital do Queimaduras em Anápolis. E você sai do centro cirúrgico, eu fiz uma cirurgia de 8, 10 horas, anestesia geral, tem aquele tempo de recuperação da anestesia, todo mundo em cima, vendo batimentos, isso e aquilo outro. De repente eu lembro, irmão, que eu vi só um vulto assim, e o Espírito Santo me tomou. Eu não tinha força nenhuma, mas o Espírito Santo me tomou. Eu levantei a mão, mesmo totalmente anestesiado ali, voltando, balancei a mão e falei: ali. Aí abriu-se, um olhou para o outro, era uma irmã que estava lá no canto. Chamei. A irmã encostou perto. O paciente está lá, voltando da anestesia, centro cirúrgico, 10 horas de cirurgia. O que eu te entreguei você não vai perder. Por que você está temendo? Ela tinha recebido uma carta. Depois ela foi no meu quarto contar. Ela tinha recebido uma carta do banco dizendo que a propriedade dela, a clínica dela, o apartamento dela, toda a propriedade deles estavam indo a leilão, que ela tinha perdido aquela propriedade por dívidas. Ela estava ali desesperada, ela estava ali dentro daquele centro cirúrgico, mas a cabeça dela não estava ali, estava preocupada. E aí Deus vai e toma o paciente lá no leito para falar com ela dentro daquele centro cirúrgico. Pastor, o que aconteceu depois disso? Vou só resumir, porque é uma história dentro da outra. O Espírito Santo me trouxe a memória agora. Tempos depois, a casa foi para leilão. E aí? Você tem uma palavra, uma promessa de Deus, e a realidade vem e te confronta. Deus falou que eu não ia perder. O advogado tentou de tudo e a casa foi para leilão. E agora? Em meio a isso, ela passa a acompanhar o pastor Renato. Tomou
à frente para o cirurgião, falou, ele vai fazer todo o pós dele, ele é de onde? Lá de Minas, vai fazer todo o pós lá na clínica, não vou cobrar nada do senhor, não vou cobrar nada desse homem de Deus. Me levou para a casa dela, fiquei lá tratando, irmão do céu, quase que eu perdi as cirurgias todas, de tanto que eu comia também naquele lugar. Era vitamina de cupuaçu, vitamina de açaí, não sei o que, e eu numa dieta, irmão. Não tinha inventado monjaro na época. E aí, meu filho, era um tratamento de príncipe. E Deus falava. Eu fui embora, ela passou a me acompanhar pela live. Para resumir, ela e a família dela desceu em batismo depois que a missão veio para Goiânia, foram todos salvos. Através da vida dela, veio a missionária Carla, o presbítero Cristiano, foram através da vida dela. Olha, assiste essa live, assiste esse pastor, assiste esse homem de Deus. Gente, o tanto de gente que a Jô ganhou para Jesus, faz a gente entender porque que Deus não podia deixar passar aquele momento, tinha que levantar o homem de Deus naquele leito para entregar uma palavra para ela. Pastor, e a casa? O que aconteceu? Também resumindo, foi para leilão. Um valor irrisório, 100 e poucos mil reais, um prédio de esquina, irmão. Esse povo de leilão no Brasil inteiro fica tudo igual urubu, esperando a oportunidade. Um prédio de esquina em Anápolis, bairro bom, comercial, mercado embaixo alugado, clínica dela do lado, apartamentos em cima, foi por 100 e pouco mil para leilão, não teve lance, voltou, o advogado conseguiu, ora com o juiz, falou com o juiz, mostrou a situação da família, Deus mudou o decreto, o leilão foi cancelado, a casa está lá na mão deles, eles estão lá, aleluia, porque Deus fala e acontece, a última palavra é do Senhor. Nesse momento que eu estou ministrando aqui sobre janelas abertas, sobre flechas lançadas, Deus disse que essa família está blindada, essa família está guardada, essa família está escondida no coração dele. O inimigo já se levantou inúmeras vezes e é normal mesmo que ele se levanta, porque quando a gente carrega a luz de Cristo, as trevas se incomodam. Só que Deus diz assim, o que eu uni, não tem ninguém que vai separar. Derebe akala subri andarahas. Quem eu abençoo, ninguém consegue amaldiçoar. E Deus diz assim, a minha bênção está, porque essa bênção já vem de gerações. Decalaia subri andarahasai derres. De que mandou que a suri andarahasai derres. Deus já me deu revelações sobre a vida desse homem, até da bolsa que ele carregava, de homens de Deus que passaram aqui na terra. Então às vezes a gente vê uma pessoa ser abençoada, a gente quer trazer tanto teoria conspiratória, quanto na verdade é a janela que foi aberta lá atrás, e Deus não se deixa escarnecer e traz a colheita. E Deus diz assim, tem bênção para essa e para essas gerações. Você é muito amado por Deus, meu filho. O Senhor me mostra que há 14 anos atrás, não é 13, não é 15, são 14 anos atrás, Ele te trouxe à terra para dar um novo sentido para esta família que Ele escolheu. Alava a Súria Rai, seu nascimento já trouxe livramento desde o início, desde o ventre. Remandar aquela Súria Andarrácia. E Deus diz assim, eu entreguei 2 anjos vestidos de homem, por isso foi eu que dei o nome, é Miguel e Gabriel, Derebala. Só que Deus manda te dizer, filha, tal como a Ana da Bíblia, o teu choro é ouvido por Deus, a tua oração, até o teu gemido é ouvido. Deus diz assim, na casa de uma mulher chamada Vitalina, eu já tinha marcado gerações que viriam depois, Derebe akala surianda rácia, desde Nita, Nilca, Nilva, Alabaia, Soremantorebe, Assai, Derrécia. Deus diz assim, eu te marquei, e prepara, porque tem festa chegando. Prepara que 2026 é ano de festa. E Deus me mostra uma festa grande. Deus me mostra o número 40, são 40 anos no ano que vem. Deus me mostra o número 25. E o que é isso, Deus? Deus diz assim, é 40 de vida, 25 de casados. 2026 traz tempo de festa. Eu estou trazendo festa para esta família, diz o Senhor, que ouve a oração de Ana.
Mas Deus diz assim: na casa Erebia canto que a Suriandahai de Carlos eu entro também para salvar, eu entro também para completar toda a boa obra. Dá um abraço vocês quatro, Alabara Suriandahai, porque um cordão com tantas dobras não se quebra, enquanto a igreja dá glória e aleluia. Receba a unção de libertação. Acabou o tempo da escassez, acabou o tempo da miséria, acabou o tempo da humilhação, acabou o tempo da humilhação. Acabou, diz o Senhor. Eu estou destravando, estou liberando os recursos. O que tem que ser vendido é vendido, o que tem que ser comprado é comprado. Eu, o Senhor, hoje libero. Eu hoje, o Senhor, libero. Oh, vai declarando, igreja, vai declarando agora. Deus está nesse lugar, Deus está nesse lugar, Deus está nesse lugar. Deus responde a oração de mãe. E o Senhor diz: não só na vida das suas duas filhas, mas saldo é meu desde o ventre. Elebaraia canto que a Suriandarahassia. Estou te dando saúde para ver as promessas se cumprindo na vida de filhos e filhos dos filhos. Remandere calassuri me andarahassia. A minha mão hoje está estendida para destravar e quebrar todo o mal de inveja que veio contra os seus. Elebaia canto que a Súria. Mas Deus, Ele sabe que para tu estar feliz, mulher, os teus precisam estar também. Elebara canto que a Súria. Por isso Ele diz: eu ouço oração de mãe. Mãe de joelhos são filhos de pé. Elemandoqueia sorebandaraia suriandarrácia. Toda a tua casa é especial, mas esses três, elebara suriandaraia seremiandarrácia. Diz o Senhor para ti hoje: derebara canto que a suriandarai. Recebe um novo tempo e se alegra, porque tu vais chegar nos 79 anos de outra forma, de outra forma. Recebe hoje a bandeira da vitória, mulher, e se alegra na presença de Deus. Cadê a igreja que se alegra? Cadê a igreja que se alegra? Dá um abraço de mãe e filha. Dá um abraço agora, porque toda a casa é visitada. A sua casa é visitada agora, diz o Senhor. Quando você chegar nos 40 anos no ano que vem, já vai estar em outro patamar, diz o Senhor. Alabara canto que a sobre andarás te caia sério. Deus entra lá em Salvador por tua causa. Alabara canto que a sorebara sai de res. Porque alguém disse: não vai ser nada. Alabara canto que a súria rai. Mas a última palavra na sua vida quem dá sou eu, diz o Senhor. Sobre a tua vida não vale encantamento, sobre a tua vida não vale praga rogada. Já não é mais sobre quem foi seu pai. Deus muda a tua história. E o Senhor diz assim: esse estado agora dos 39 anos, esse estado relemando que a sobre a é um recomeço para a grande obra que eu vou fazer, e é em todas as áreas da tua vida. Relevaia séria. Deus diz assim: eu te levanto hoje espiritualmente, porque do espiritual vem todas as áreas, e te acrescento tudo que precisa, diz o Senhor. Recebe hoje, porque Deus te traz honra sobre a tua casa. Dá um abraço nessa mulher de Deus do teu lado. Cadê a igreja que celebra? Cadê a igreja que celebra? Cadê a igreja que dá glória e aleluia? Cadê a igreja que aplaude a Jesus? Remandora para sorebarai. Um caminho aberto pelas águas. O Deus que entra em Salvador entra em Duque de Caxias.
ele diz assim: decai lamandorai. A glória desta última casa é muito maior do que a da primeira. Remandorebaia suricanto que assai derrécia. Deus diz: eu estou entregando novas ferramentas. Eu estou entregando até um novo CNPJ. Eu estou fazendo conexões. Terebe Assúria. Você sabe que eu estou movimentando pessoas. Você sabe que eu estou tirando gente, estou trazendo gente. E está tudo dentro do meu controle. Em outros tempos, mulher, tua casa estava cheia de gente, mas era gente que batia nas suas costas, mas queria seu casamento, queria seus filhos, queria sua casa, queria tudo que era seu. Mas Deus diz assim: eu limpei, você nem entendeu. Alabaia cantorebe Assuriandahai. Estou mudando tudo para trazer um último estágio de honra tão grande sobre a vida de vocês, que você vai dizer: 44 anos eu não vivi, como é que é isso? Alamandorebe Assúria Rácia. Mas Deus diz assim: eu te marquei, eu marquei a tua casa. E as orações dessa mulher de Deus, por muitas vezes, foi o que te fez voltar, foi o que te fez vir para o centro da vontade, elevar a Súria, dar valor ao que tem valor. E Deus diz assim: prepara, porque a coisa é grande, é firme, é inédita que Ele faz na vossa família, nos vossos negócios, no vosso ministério. Cadê a igreja que dá glória? Cadê a igreja que levanta a mão e celebra? Cadê a igreja do aleluia? Larissa, como você está abraçando essa mulher, o Espírito Santo também está abraçando ela, curando suas feridas. Alabaracala sobre andarás, renovando as promessas e dizendo: está doendo, mas você está viva. Alabaracala soremando que a súria rácia. E está viva para viver o que Deus ainda tem para ti. A oração que você fez no dia 5 de fevereiro, remandarabala súria andarabai, porque Deus revela a oração. Tu lembra como você acordou 5 de fevereiro? Deus diz para mim que você se apresenta como Kelly na terra, mas no céu você é chamada de Graziele. Graziele, Remantorebe a súbria cai. Ô Kelly, Graziele, eu estou mudando a tua história, eu estou mudando a tua vida, eu estou mudando a tua casa. Levanta para viver as minhas mudanças. Reage, coloca agora a tua fé em ação, porque a fé precisa gerar atitude, e a atitude chama a atenção de Deus, como já chamou nessa noite, quando você saiu da tua casa e veio até a casa dele. Deus é livramento, Deus é providência. Alabaracala suriandará saidéria. E prove alabaia canto que a suriandará raste caia seremi andarai. Deremanto que a suriandará raste caia séria. Deus tem ouvido a tua oração. Não se desespera. Antes de Maria Vieira, ele já te conhecia. Era Súria. Quem chora para Deus tem resposta, homem. Você tem nome de guerreiro. Desmostra a assinatura Júlio César. O Senhor diz assim: eu te alistei para o meu exército. Estou renovando as tuas forças. Estou chegando com milagre. Porque eu sou Deus de milagre, e que se apresenta diante de mim. Basta crer que eu existo e sou galardoador daqueles que me buscam, diz o Senhor.
Deus entra até na casa da Simone por tua causa. Alabarassúria rai, para um plano de salvação, para quebra de maldição. Alabaia, canto que a súria. Só que Deus diz assim: a tua vida é para frente. A tua vida é para frente. Derebe a súria anda rai. Dá um abraço nessa mulher de Deus aí do teu lado. Erebe a canto que a súria anda rácia. Porque Deus está escrevendo novos capítulos de uma nova história. Pai, honra agora a vida dos teus filhos. Cada um, ó Pai, que saiu das suas casas, buscar te adorar, te servir. Eles estão saindo daqui abençoados. Eles estão saindo daqui, ó Pai, com livramento. Estão saindo daqui, ó Pai, com vitórias decretadas. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Antes do ano virar. Tem virada de Deus. Tem virada de Deus. Tem virada de Deus. E ainda esse mês, diz o Senhor. É ainda esse mês, diz o Senhor. Só quem recebe levanta as duas mãos pro alto e aplaude bem forte o nome santo do Senhor. Eu quero apresentar para vocês os nossos mantenedores. São empresas que têm o compromisso de investir no reino de Deus, na propagação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Falo agora da Nouvem. Nouvem, suas pernas saudáveis. Especializado em angiologia vascular. Dr. Marcos Vinícius Cerqueira está com uma linda equipe que ali estará tratando das suas pernas, para suas pernas estar cada vez mais saudável e garantir para você uma melhor qualidade de vida. Tratamento vascular, doenças como lipedema, que hoje a gente tanto ouve falar e que prejudica, gente, são dores nas pernas, os mais diversos males, enfim, Nouvem Pernas Saudáveis. O telefone é esse aqui e você faz o contato, usa o cupom Nossa Missão. Pensou em construção, pensou na Léo Construções. O irmão Léo, ele tem uma equipe altamente técnica, capacitada e com compromisso para cuidar da sua reforma, da sua construção. Léo Construção, esse nós indicamos. O telefone está aqui. Entre em contato e faça o seu orçamento. Vamos falar sobre moda feminina. Ana Fara é mais do que uma marca de moda. É se vestir com feminilidade, com propósito e com autoconfiança. Marque e grave esse nome. O telefone está aqui, entre em contato, conheça as coleções para que você, mulher de Deus, possa estar cada vez mais bem vestida. Ana Fara, a melhor carne de sol do Goiás você encontra no restaurante Cabeceira. A carne do sol do Cabeceira é de longe, a carne do sol mais desejada que nós temos aqui em Goiânia, no setor Negrão de Lima, aqui no endereço que você acompanha nesse momento, neste telefone, que você pode tirar qualquer das suas dúvidas e principalmente fazer a sua reserva para estar comemorando essa data especial ou aquele almocinho e aquela janta caprichada. Carne do sol do Cabeceira, a melhor. Soluções financeiras é no Goiás Bank. Empréstimos, seguro, abra a sua conta e tenha os melhores serviços financeiros através do Goiás Bank. Acesse aqui, está o endereço do Goiás Bank, o telefone para contato, para que você possa abrir a sua conta e tudo é digital, sem burocracia. Dinheiro na mão, serviços financeiros de qualidade, Goiás Bank. O salão de beleza mais tradicional do Centro-Oeste. Estamos falando do Letouche. Letouche é uma verdadeira grife da beleza, tanto feminina como masculina, através da barbearia Letouche. E também com a Letícia Tavares Joias,
vira um verdadeiro complexo de beleza e de bom gosto. Letouche, pensou em beleza? É a grife do Centro-Oeste. Você, mulher, cada vez mais bela é na Miss Make. Maquiagem com qualidade, com requinte, com bom gosto, com uma consultoria completa em cada loja, onde você vai descobrir exatamente o seu tom, os melhores produtos, os mais adequados para a sua pele. Estamos falando da Miss Make, uma loja abençoada, com franquias espalhadas nos mais diversos lugares de Goiânia, Goiás e de todo o Brasil. Miss Make, maquiagens. Glória a Deus, que palavra poderosa. Temos certeza de que Deus tem preparado um mês extraordinário, mês da multiplicação, o melhor mês de maio das nossas vidas. Pastor Samuel, eu não tenho dúvida que esse homem, que essa mulher, ao se posicionar para viver um tempo segundo a direção de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo a promessa que Deus tem para ele, tem para ela, vai ser muito feliz vivendo essa multiplicação. A pouca saúde vai virar uma saúde de ferro. A falta de amor vai virar até lua de mel. A escassez de recursos, a quebradeira vai virar uma prosperidade, uma bonança tão grande, né? Hoje, o que esse homem e essa mulher vê quem ama preso a vícios, então é uma escassez de tempo de qualidade, uma escassez de alegria na família. Tudo isso vai ser transformado através da multiplicação. E agora é maio da multiplicação. Vamos orar por isso e já te esperamos nessa sexta-feira, na grande vigília da libertação, das 21 horas, nossa Missão Church Goiânia, a abertura do maio da multiplicação. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, acreditando, Senhor, que a Tua mão é a mão que move o universo, acreditando que não cai uma folha da árvore sem a Tua permissão, nós queremos profetizar que esse mês de maio será marcado pela multiplicação. A multiplicação da alegria, a multiplicação da paz, da provisão. Profetizamos que teremos colheita, que teremos uma grande prosperidade e que este mês será marcado por milagre. Deus, que o Senhor possa abençoar esse lar, esta casa, esta família, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas e permaneça, não só por hoje, mas para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Um forte abraço, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Nos vemos 21 horas na nossa vigília, nossa Missão Church Goiânia. Endereço está aqui, Rua Cícero, 75, no Jardim Atlântico, e o telefone para que você possa interagir, peça a localização, peça para seu nome ser colocado também no nosso caderno de oração. Enfim, será um prazer interagir, responder a sua mensagem. Nos vemos na Vigília da Libertação, é o maio da multiplicação. Nosso lema, vem ser feliz! O programa Nossa Missão. Nossa Missão. Com o pastor Renato Silver. Levando a palavra de vida aos corações. Um programa da Nossa Missão Church. Uma igreja missionária, cuidando de vidas. Direção-geral, pastor Renato Silver, o profeta do Vale. Vem ser feliz!